Uma saudação a todos os abençoados que nos assistem, nos escutam, aí em todos os lugares, através do CD, do DVD, através das nossas rádios, na internet. Você sabe que a gente tem a Rádio Graça Pura e tem a Rádio Ciência da Graça. Você pode ouvir pelo teu celular 24 horas por dia. E ficamos felizes em saber que essa audiência segue aí aumentando, com esse trabalho que muita gente está fazendo junto comigo. Sou bem agradecido a Deus pela vida de todos que estão colaborando. E hoje o tema se chama A Imagem Real. Diga para quem está do teu lado aí, a imagem real. A imagem real. Bem, abençoado, semana passada a gente comentou um pouco sobre o tema chamado a insanidade do sistema, né? Falamos um pouco a respeito do que está aí ao alcance das nossas vistas. Relembrando, a gente comentou que nós falamos muito de um só sistema, que foi o sistema religioso, que é o sistema religioso. A gente sempre falou sobre o sistema religioso. Mas se você notar, o mundo em que estamos inseridos, ele é composto de vários sistemas. E todos eles parecem que querem ver o nosso mal. Eu não sei o que você acha. Mas está o sistema político, foi isso que nós falamos, né? E o sistema político parece que está preparado para prejudicar todo mundo. Você já se deu conta disso? Né? Os caras estão que estão, e isso não é só no Brasil, é um sistema que está governando aí geral, né? Está o sistema bancário, que também parece que está preparado para prejudicar todo mundo. Você sabe por quê, né? Está o sistema educacional, que também é uma coisa totalmente sem nexo e antiquada e fora do... Se nós somos diferentes, como é que você pode fazer uma sala com 50 pessoas e querer que todo mundo cresça junto? Isso não vai dar certo em lugar nenhum. Isso é claro e objetivo que não vai dar certo. E cria defeitos nas pessoas, porque as pessoas não conseguem acompanhar aquela forma, aí se acham inferiores. E, na verdade, não é isso. É que nós somos diferentes. Diga para quem está do teu lado aí, nós somos diferentes. Então, todo esse sistema múltiplo que está por aí, né, está preparado para dar errado. Nós falamos um pouco sobre esse mundo que a gente está inserido, que é o mundo cosmos. Quem conhece o tema sobre 3 mundos, conhece bem o que a gente está falando. Existe o mundo dos escolhidos, né, que é o mundo ocumene, segundo aprendemos, que é o mundo em que vivemos, o mundo onde a igreja está, né? Esse mundo é o mundo do espírito. Existe o mundo Aion, que é o mundo dos filhos da perdição, isso já é outra coisa. E existe o mundo cosmos, que é o mundo da criação. É o mundo que está a natureza, que estão as coisas visíveis, palpáveis, mas que é, na verdade, um grande palco, aonde o Aion e o Ocumene estão inseridos. E nesse mundo do visível, o mundo cosmos, essas coisas desse sistema que aí está, ele influencia a nossa vida altamente. Nós vivemos dia após dia altamente influenciados por aquilo que nos rodeia. É assim ou não é assim? Claro que é assim. E aí vai chegar um momento em que a gente vai, queira ou não queira, acabar refletindo aquilo que nós estamos sendo bombardeados todo o tempo. Você me entende? Então esse tema, a imagem real, é um tema de suma importância, porque vai, uma vez mais, nos incentivar
nós nos atermos à nossa realidade. Nós temos uma realidade nossa. E nós devemos estar presos a ela, ligados a ela, atentos a ela. E nem sempre estamos. Temos que concordar com isso. Não deveria ser assim, mas é. Então, o fato de nós congregarmos e estarmos buscando incentivar a congregação a sempre estar, é justamente para que nós possamos estar ligados na nossa realidade, que é a realidade do Espírito. Afinal de contas, você é um espírito vestido por um corpo de carne. E se você deixar, essa identidade diabólica vai te derrubar, vai te prejudicar, como você já deve ter experimentado aí. Então nós vemos também o sistema religioso, que é poderosíssimo. Que hora você saiu de casa hoje para vir congregar? Eu saí de casa 8 horas da manhã. O outro saíram de casa às 9 horas. Né? Quantos saíram de casa às 9 horas para vir para cá? Mas se você viu a televisão no dia 12 de outubro, você viu gente dando entrevista que saiu de casa no dia 12 de setembro. E foi andando. Caramba, esse sistema religioso tem que ser poderoso para fazer uma pessoa andar 1 mês para ir lá beijar o pé de um gesso todo babado. E aquela pessoa acredita naquilo. E porque aquela pessoa acredita naquilo, para ela, aquilo funciona. Por quê? Porque o milagre não está naquela estátua. O milagre está na própria pessoa, naquilo que ela acredita. Lembra que Jesus falou assim, vai embora porque a tua fé... Jesus não fez nada por ninguém. Ele cuspiu, fez lama, passou lá. Você acha que isso é alguma coisa? E você também faz. Correto? Mas o que que fez aquela pessoa enxergar? O cego lá? A fé dele, a vontade que ele não sabia. A gente sabia explicar, graças a papai, nós aprendemos isso. A gente sabe explicar o que aconteceu com ele, mas aquele homem não sabia. E Jesus falou, a tua fé te salvou. A mulher queria, porque queria chegar pertinho dele. Chegou pertinho dele, tocou nele, ficou boa da hemorragia. E ele, a tua fé te salvou. O leproso, a tua fé te salvou. Sempre ele falou isso. Ele nunca falou que foi ele que fez mágica. Ele não fazia mágica. Então, aquela pessoa que vai andando para tocar no pé da imagem lá na Aparecida do Norte, o que funcionar na vida dela é porque ela crê. Você sabia que você é assim também? Só que a diferença é que você não vai tocar em imagem nenhuma. E é aí que está a trampa da religião, porque a religião sabe que a pessoa precisa, carnalmente falando, de um adereço, que eles chamam de adereço de fé. É um santinho, é um crucifixozinho guardado lá no cantinho no bolso, tem as casas dos religiosos, tem um cantinho que acende vela, põe vela aí para São Lázaro, aí bota lá um perfuminho para São Lázaro ficar cheiroso e tudo e tal. As pessoas precisam dessas coisas por causa da carne. Agora, você que aprendeu a não conhecer a você mesmo segundo a carne, eu sugiro que você não tenha nenhum adereço de fé, porque aí não é próprio para quem está em graça, não é verdade? Mas é aí que está o difícil, entre aspas, porque você é chamado a crer sem ter que tocar no santinho, sem ter que pegar um folhetinho, um terço, um não sei o quê. E isso é difícil, mas ninguém disse que era fácil. Por que é difícil? Porque o bombardeio vem por todo lado e você passa sufoco. Quantos aqui passam sufoco? E quando você passa sufoco, aí começa, o parente vem e fala uma bobagem, o outro vem e fala outra bobagem, o outro vem e fala outra bobagem, e você aí começa... É verdade? Ou estou inventando? Todos aqui passamos por isso, né? Então,
Hebreus 10:1. Vamos a Hebreus 10:1. Porque a lei, esse verso é a base desse tema. Tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Aí vem o texto. Nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se ofereciam continuamente a cada ano, aperfeiçoar. Até é lógico, né? Para você que tem a inteligência espiritual ativada, até é lógico, né? Por que a lei nunca pôde aperfeiçoar? Qual é o fato aí? Poxa, se todo ano tinha que fazer a mesma coisa, é porque não funcionou, né? Eternamente. Tinha um prazo de validade, né? Aí. Então ela nunca pôde aperfeiçoar. A lei, diga comigo, a lei. Diga comigo, o pacto anterior. Como você sabe que o pacto anterior foi empurrado à força por aqueles que desobedeceram, tudo isso passou para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que chegou aqui ao Brasil, há 500 anos atrás, né, veio baseado na lei. Diga, na lei. Então, chega num país, um sistema religioso baseado no velho pacto, tudo que foi instituído nesse país a partir de então foi baseado na lei. Diga, na lei. O padre, a história diz a história, os livros de história, que o padre saiu da caravela, fincou uma cruz na praia e rezou a missa, e que o índio estava pelado e era do diabo, tinha que vestir, né? Mas as índias eles queriam pegar, né? Mas aí o índio tem que vestir e tal. Então eles trouxeram para cá tudo aquilo que veio da Europa, naquela época lá dos anos 1500, 1400, né? Que vigorava baseado na lei, no pacto, que era o pacto da luz ou da sombra? Da sombra. Então você imagina agora um país que é instituído na sua Assembleia Legislativa, instituído no seu sistema policial, instituído no sistema musical, no sistema educacional, no sistema, todo esse sistema que está aí, né? Tudo isso baseado na sombra, há 500 anos atrás. Ora, como a lei tem a sombra e não tem a imagem real, é lógico que tudo aquilo que vem a partir da lei tem a imagem real ou tem a sombra? Então, se você olhar, você vai ver que tudo que está ao nosso redor não é a imagem verdadeira. Não é a imagem real das coisas. E sim aquilo que foi instituído lá por ignorância, por desconhecimento. Você quer ver uma coisa? Se Paulo tivesse chegado aonde ele queria chegar, as caravelas que chegaram aqui não chegariam com a cruz, chegariam com o Evangelho da Graça. Correto? Lógico, claro. Então a lei tratava com as coisas visíveis, com a aparência, com sacrifício, com olho por olho, dente por dente, com esforça-te e tem de bom ânimo e tal, e não sei o quê. A lei funcionava com o visível. Mas, se você está me acompanhando nesses 13 minutos que estamos falando, o invisível é que é o real, e não o visível. Mas como que aquilo que chegou aqui foi baseado no visível, todo mundo hoje está ligado na sombra, naquilo que aparenta, e não no invisível. Por exemplo, diga para quem está do teu lado: eu não te conheço segundo a carne. Você já reparou como é difícil isso? Viu, André? É difícil isso. Por quê? Porque nós fomos acostumados com isso. Porque viemos lá das caravelas, para não ficar repetindo aqui tudo, né? É difícil isso aí. Vamos a Hebreus 11:3. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:3. Pela fé, começou, pronto. Diga bem alto, pela fé. Pela fé nós não cremos somente, nós entendemos. 1 mais 1. Você entendeu? 1 mais 1.
2. Quantos entenderam que 1 mais 1 é 2? Pronto. Então, quando você vira uma operação dessa, 1 mais 1 é automático. Quanto é que você vai botar ali? 2. O Caio está fazendo conta. 4 mais 3, Caio. Ele, 4 mais 3, 7. 7. Entendeu? Quando a pessoa entende, é diferente. Porque ela já sabe qual é. Então a graça também trabalha com o teu entendimento. Por isso é que Paulo diz, pela fé nós entendemos uma coisa absurda. O quê? O que vem a seguir. Que o universo geral, né, foi constituído pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que... Quem estava primeiro? O visível ou o invisível? Então quem é o real? Por isso é que tudo se deteriora. Um dia esse plástico vai deixar de ser plástico. E ele não era plástico antes de ser isso aqui. Ele era outra coisa, que eu não sei. Essa parede veio de outra coisa. E um dia vai deixar de ser isso aqui. Não sei. Um móvel na tua casa, eu não sei o quê. Tudo que você pode ver, tocar, pegar é passageiro. O real você não vê. Caramba, poxa, então se a lei não tem a imagem real e tem a sombra, e nós fomos educados, criados, fundados na sombra, é por isso que está essa porcaria que está aí. Quantos concordam que está uma porcaria o mundo? Está uma porcaria, está certo isso aí? Isso vai dar certo? Todo esse sistema político, educacional, policial, de saúde e religioso, tudo isso é uma porcaria. Não, isso está feito para falhar, preparado para falhar. Como é que vai funcionar uma coisa dessa? Então, você fala, pastor, qual é a salvação? Eu não sei, você dirá. No final, se não disse ainda até hoje, já está demorando. Então, olha aí, pela fé nós entendemos uma coisa absurda dessa, porque isso é pela fé. Então, pela fé você crê. Correto? Pela fé você crê. Ah, então essa aí é a evidência bíblica de que o real é o invisível. E o visível não é o real. Por quê? Porque o real permanece. E aquilo que não é real é passageiro. O corpo é passageiro. Você não é esse corpo. Diga para quem está do teu lado, você é um espírito perfeito. Pergunto, você vê o espírito? Não, você vê essa aparência que está aí. Claro, você vê essa aparência que está aí, porque assim Deus proporcionou todas as coisas. Porém, você é uma pessoa tão especial que Ele começou a revelar a você. E quando fala revelar, é explicar. Não é imputar no teu entendimento uma coisa que você não entendeu. É te explicar, fazer você entender essas verdades, para que você possa assimilá-las e vivê-las e exercitá-las. Aí, diga, eu sou um espírito. Você acordou hoje de manhã pensando que era um espírito? Claro que não, porque a tua carne não deixa. Porque ela está preparada para isso. Ela também faz parte desse sistema todo maluco que está por aí. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Vamos ler de novo. Pela fé entendemos que o universo foi constituído pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. Se você quiser anotar, olha, tudo o que é visível foi criado pelo que não se via, porém já existia. Correto? Você recebe? Foi criado pelo quê? Pela palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus. Então o universo foi formado, foi criado, foi feito pela palavra de Deus. Você não vê a palavra. Você não vê, mas ela existe e funciona. Esse aqui é o mais lindo de tudo. A gente não cansa de repetir aqui, Provérbios 18, 21. Na minha língua, na minha boca, reside o poder da vida
e da morte. Você vai viver por aquilo que ela proferir. Você não vê a palavra, mas ela é real, hein? É real. Aquilo que você fala é real. Então tem uma conclusão aqui. Vamos a uma observação que conclui. Diz, olha, concluímos que a imagem real, diga, a imagem real, está baseada em um espírito de fé, que quando é exercido, dá vida a quantas coisas? Tudo. Por isso é que Paulo lá disse que tendo, pois, o mesmo espírito de fé, né? Crê. Por isso, quando você crê, você fala. Quantos creem que são abençoados? Prosperados em tudo. Curados, não tem doença. Isso não é um absurdo? Minha mãe com 94 anos, aliás, fez quinta-feira, no dia da criança. 94 anos. Você olha para ela andando, a coluna vertebral dela parece até uma interrogação, tá assim já. 94 anos, a gravidade já fez muita força, não? E ela abria a boca e dizia, estou curada, não tem enfermidade. Olha, isso é uma coisa complicada. Não estou dizendo que é fácil, ninguém disse que era fácil, nada disso. O que eu estou dizendo é que isso aqui é real. Concluímos que a imagem real está baseada num espírito de fé que, quando é exercido, funciona e dá vida a tudo. E quando falamos lá, Paulo diz, espírito de fé, ele não está falando de uma entidade que vem voando por aí, pousa em cima da tua cabeça, não. Espírito é comportamento. Mas como é que você vai se comportar pelo espírito de fé se o país onde você está veio com aquela coisa que imputou a sombra, que não é a imagem real? Tudo que está aí é a sombra. E você, com o espírito de fé, vão te chamar de louco, de louca. Alguém aqui já foi chamado de louco, de louca? Por dizer, o mundo diz que estou louco, que eu não sou. Esse está maluco, já vem ele com essas músicas, né? É uma afirmação que nós fazemos e que ninguém entende. Ninguém entende. Hebreus 11, 27. Pela fé. Diga, pela fé. Estamos falando de Moisés aí. Pela fé, ele deixou o Egito. Beleza. Tem filme, a gente já sabe e tal. Não temendo a ira do faraó, que era o rei do Egito. Porque, explicando, aí está explicando, porque ele se sustentou como se estivesse o quê? Vendo o quê? O invisível. Estranha essa afirmação, Pedro Kelly. Certo, Renato? Muito esquisito isso aí. Como é que o Moisés vai se sustentar com uma coisa que não tem lógica? Porque se está dizendo invisível, como é que alguém pode ver aquilo que é invisível? Se é invisível é para não ser visto. Por isso é que se chama invisível. É para não ser visto. Mas aí diz que aquele cara lá foi contra todas aquelas adversidades, né? Saiu lá na frente, porque ele se sustentou, ele precisava de ajuda e teve. Paulo aí diz o que, o apóstolo? Que ele se sustentou. Como que ele se sustentou? Como se estivesse vendo o invisível. Tem alguma coisa que você precisa vencer na tua vida hoje? Quantos tem coisas para acontecer que você está desejando? Eu tenho. Eu quero programa de rádio de novo. Eu quero para televisão. Eu quero um local próprio para nós. Tal. Como é que eu me sustento? Vendo o quê? Eu não vou ver o número de pessoas, eu não vou ver o que estão dizendo de nós. Eu nem leio isso, eu não perco tempo com isso. Eu vou olhar para o invisível. Aí eu posso chegar aqui e ficar feliz. Porque assim eu vivo o dia inteiro, de segunda a segunda. Pergunte aí a Margarita, você vai ver como é que eu vivo. Eu não estou nem aí. Porque eu estou olhando para o invisível. Eu sei que nós somos mais que vencedores. Eu não tenho dúvida. E o convite que eu te faço é o mesmo, hein?
É você olhar para o invisível. Então, abençoado, se você tem alguma coisa na tua vida, alguma questão, alguma situação, alguma dificuldade, tal, como é que você vai se sustentar diante dessas coisas? Vendo o invisível. E o que é o invisível? A palavra. E o que diz a palavra? Que você é um abençoado, que você é mais que vencedor, que você pode tudo nele, que você está completo, que você é um santo, que não vai perder a salvação, que está sem mancha, sem ruga. É assim que você vai se sustentar. Que tem um anjo. Você vê anjo? Mas o que diz a palavra? Esses anjos são espíritos que ministram a nosso favor. Ah, então eu não estou sozinho? Não, claro que não. Segunda-feira eu fui no fórum, eu e minha esposa, fomos lá no fórum, porque fomos intimados, uma situação particular da nossa vida, fomos intimados. Aí, chegando lá, eu fraquinho, como sempre, apreensivo, ela mais tranquila. E o advogado que foi com a gente, tranquilo também, lá, tranquilão, não sei o quê. Aí, me perguntaram muita coisa e tal e tudo mais, passamos. Quando a gente saiu, o advogado falou assim para mim: poxa, Pedro, você chegou aqui com medo, né? Eu falei: o senhor notou? É. Aí ele assim, chegou aqui com medo e saiu com pena da outra pessoa, porque começamos a conversar e eu falei: pô, fiquei com pena daquela pessoa ali. Fiquei, mas sinceramente fiquei. Aí ele falou: você saiu daqui, chegou aqui com medo e ficou com pena. Eu fui com aquela palavra para casa, eu falei: esse cara está me falando. Quem tinha que estar falando isso era eu, não era ele, né? Porque eu que estou com o microfone. Mas é que eu sou bem fraquinho. Aí, depois essa palavra ficou aí, ó. Quando a palavra diz lá, não sei aonde, que Deus transforma o nosso lamento em baile, Ele quer dizer que para você podem cair 10 mil de um lado, não sei quantos mil do outro, mas você não vai ser atingido. Nós saímos dali com a situação totalmente virada, totalmente a nosso favor. Aí eu falei: mas eu não fiz nada para isso. Não precisa fazer. Você tem um anjo que te ajuda. Você tem uma promessa na tua vida. Você experimenta isso. Você começa a viver assim, você começa a ver. E aí eu comecei com o absurdo da fé, comecei a ver o que tinha acontecido. Claro, sobre a minha vida não pode ter maldição, não pode ter isso na minha vida, não pode ser assim. É claro que eu tenho que ter uma cobertura, porque eu sou um semeador. Quantos são semeadores aqui? Então aí se manifesta a palavra. Mas aí a gente entra aqui num beco sem saída, porque eu estou comunicando o que eu recebi. Mas, na verdade, você já parou para pensar que nós vamos chegar num beco sem saída agora. Qual é? É esse, ó. Você só se convencerá sobre a imagem real das coisas na tua vida se você exercitar a fé. Só tem um caminho, abençoado. Pela fé. Exercitar a fé. A boa notícia é que isso não é difícil, não dói e nem é impossível para você. Diga para quem está do teu lado: não dói nem é impossível. Então o que é que eu tenho que fazer, Pedro Kelly? Simples. O que você tem que fazer é se desligar um pouco desse sistema que está ao teu redor. Procure se desligar um pouco desse sistema que está ao teu redor e se encaixe no sistema espiritual no que você foi chamado. É isso que você tem que fazer, né? Por quê? Porque essa fé você já tem. Quantos sabiam que já tem? Por que isso? Porque a palavra diz que essa fé é um dom. Foi dado a você. Deus te deu, é tua. Se Ele te chamou, Ele te deu. Vamos a Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Muito bem. E isto, fé, e claro, salvação, não de vós. Você não buscou, você não comprou, você não se esforçou para ter, você não comprou nada, você não fez negócio com ela, nem nada. É um dom de Deus. Diga para quem está do teu lado aí, por favor, é um dom. Você tem um dom de Deus, que é o dom da fé.
Você tem esse dom. E esse dom é a imagem real que você tem que usar, está dentro da imagem real. Por que às vezes a gente não usa? Já falei. A gente está cercado por tanta porcaria, como é que você vai... Então é aí que entra a nossa questão com o sistema religioso. Como é que o sistema religioso pode esperar que você esteja do jeito que está, né? E queira se comportar bem como um santinho diante de Deus, se você não tem material para isso? Você não vai conseguir nunca. Você vai cometer erros. Quantos cometem erros aqui? Você vai falhar. Alguém aqui falha? Confessei para vocês uma falha minha, de uma pessoa que está liderando. E chega num lugar desse apreensivo. Sei lá o que vai me acontecer aí, se eu vou preso. Se for preso, foi, mas, poxa, inconveniente, né? Assim, às vezes. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, esse dom você já tem. Ele já te deu. Quantos recebem que Deus já te deu esse dom? Aí você congrega e pouco a pouco você vai entendendo pela fé, porque você não viu Adão e nem viu Cristo. E pela fé você entende Romanos 5,12 e Romanos 5,18. Um trouxe pecado, outro tirou o pecado. Você não estava nem lá no pecado e nem quando tiraram. Então pela fé você entende essa conta que a gente faz aqui. Não tinha pecado, agora tem pecado, aí Cristo veio e tirou o pecado, agora zero pecado. Pela fé você entende. Correto? Porque isso é um dom. Então o que Deus espera da gente? Que a gente use, que você use esse dom que você tem e já tem. Então, abençoados, portanto, eu não posso fazer nada mais por você aqui do que tentar te incentivar e te convencer disso. Esse é meu papel. Isso é tudo que eu posso fazer por você. Eu não posso impor as mãos por você, por isso que na graça não tem isso. Eu não posso querer te dar um pouquinho da minha unção, porque nós temos a mesma porção do mesmo Espírito, estamos iguais, temos o mesmo prato de comida, então você come o teu, eu como o meu. Agora, com o chamado que Deus me deu, eu posso te convencer, eu posso te incentivar, eu posso usar esses argumentos dessas palestras para chamar a tua atenção e falar coisas aqui que acontecem na tua vida diariamente, como temos falado, e eu tenho entendido, não só aqui, mas pelos testemunhos vários, que todo domingo eu leio um aqui, que isso está funcionando na vida das pessoas. E o nosso objetivo é esse, convencer você disso, incentivar você a viver uma vida em perfeita vitória. Essa é uma expressão que eu abri um canal no YouTube, onde eu ponho mensagens de 3 minutos, 4 minutos em vídeo, e está lá assim, Pedro Kelly vivendo perfeita vitória, né? Viver em perfeita vitória não quer dizer que a justiça não vai te chamar, não quer dizer que às vezes você vai contar moeda, não quer dizer que você não vai ter que de repente tomar um comprimido. Viver em perfeita vitória é viver na imagem real. Você recebe essa palavra? Então você tem toda a possibilidade aqui de viver em perfeita vitória. Como? Já lemos. Se sustentando diariamente, como se estivesse vendo o invisível. Na tua família, quantos recebem? Na tua casa, nos teus negócios, nas tuas finanças também. Eu te declaro abençoado com todas as bênçãos. Receba a cobertura angelical ministrando na tua vida. Isso, um aplauso ao Senhor, a Ele, que é digno de toda honra e todo louvor. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.